Esperança e Vida, por Espíritos Diversos, Francisco Cândido Xavier, Carlos Bacelli. Somente assim. Ama, perdoa, serve, luta, caminha, compreende, esquece, ilumina, socorre, espera e ora. Só assim terá plenas convicção de que aconteça o que acontecer, seja aonde for e como for e com quem for, estará acertando sempre. Quando não fores compreendido por aqueles que te cercam nos laços da consanguinidade, cultiva o auxílio silencioso, em benefícios dos que te rodeiam. Norma de triunfo. Meu amigo, em favor do êxito em que desejamos, não esperamos pelo concurso do vizinho. Colaboremos com ele e a vitória aparecerá. No círculo de nossa paz, a questão não é perdoarmos com palavras, como devêssemos desfrutar o trono da superioridade à frente dos outros. Examinamos as nossas atitudes e aguardemos as desculpas alheias para as nossas próprias faltas e a harmonia brilhará entre nós. Penetremos as dificuldades do próximo, auxiliando-o para o bem, e o equilíbrio surgirá, espontâneo em nosso benefício. Na expectativa de amparo, não contemos com o apoio exterior. Amparemos os demais com os recursos à nossa disposição e o auxílio geral virá ao nosso encontro. Em enigmas de trabalho e edificação, juremos a fixação de braços em que não nos pertencem. Usemos os nossos semeando e a alegria e o bem-estar de quantos nos cercam, e o serviço feito representará uma bênção para todos. Em realizações qualquer alusivas às nossas ideias superiores, obtenhamos-nos a posição de servo ocioso, em que se sente habilitado a inumeráveis pretextos de escapar à execução dos compromissos assumidos. Sejamos a alma de nossa própria tarefa, a luz de nossas aspirações elevadas, a essência de nossos deveres e entendermos como Cristo a venturosa obrigação da solidariedade hoje e sempre. Decifrando o nobre desafio do sacrifício, dentro do qual nos rejubilaremos com a própria cruz. Descobrindo finalmente com o mestre do amor em que na maioria das vezes perder no mundo físico é lucrar na esfera próxima e que consumir a existência em benefício de todos, será reencontrar a nós mesmos em redentora ascensão na imortalidade. Adeus, abanas o lenço na hora da despedida, mas nunca existiu adeus para quem ama na vida. Na ribalta da vida, ei-los que se passam, tristes viajadores sem rumo, trazem o rosto desconfigurado, exibem o coração sangrando. Quem os terá feito assim? Deus certamente não foi. Auxiliai-os em nome do amor. Perguntai por que lhes cercam as lágrimas nos olhos. Auscultai-lhes o sofrimento. Esses irmãos desesperados, quase enlouquecidos de dor, suplicam piedade. Devolvei-lhes a esperança perdida e restaurai-lhes a alegria desperdiçada. Na ribalta da vida, eles esperam pelos céus, e Deus não possui, a fim de reerguê-los, outras mãos que não sejam as nossas. Ensaio de compaixão. Eu fiquei a pensar, indagando de mim própria quanto ao motivo de analisar, com tanta volúpia, os defeitos alheios. Se notícias de um delito espetacular me alcançassem os ouvidos, fixava-me na busca de pormenores da ocorrência, a fim de desenhar na memória a figura do agressor. E se algum problema de sovinice me viesse ao conhecimento, procurava as causas do desajuste para reprovar intimidade, quem estivesse cultivando a cobiça. Se algum desequilíbrio emotivo aparecesse, alterando negativamente essa ou aquela pessoa, empenhava-me a conhecer o portador semelhante irregularidade, de modo a evitar-lhe a presença. Se algum distúrbio surgisse complicando grupos sociais, mentalizava-lhe as origens, para consurar aqueles que provocassem prejudicando o caminho de muita gente. Por que, perguntava a mim mesma, essa inclinação para condenar instintivamente os outros, sem a menor consideração? Por que me arraiar no mal, se conhecia a estrada do bem? Foi quando um mentor amigo ocorreu em meu socorro e observou: filha, o aperfeiçoamento é a obra de muito esforço em longo tempo. Já passei pelo hábito das indagações inúteis e só consegui a superação desejada.
colocando-me no lugar dos irmãos em que supomos errados. E prosseguiu depois de um pequeno intervalo. Qual seria o seu comportamento se visse as asas sinata de um filho sob os seus próprios olhos? Como reagiria você perante uma filha em que trocasse a tranquilidade do lar pelas aventuras infelizes? Como procederia você a fim de proteger vários filhos pequeninos com um esposo em penúria, dentro de um longo período de hospitalização? E se um obsessor com larga força de afinidade sobre o seu psiquismo a induzisse através de hipóteses reiteradas à degradação de si própria, o que faria? Ante o meu silêncio, o amigo aditou. Pensamos por nós mesmos, certamente as leis de Deus nos concedem facilidades para julgar as nódias alheias, a fim de observarmos as nossas próprias fraquezas, aprendendo compreensão e misericórdia, de maneira a nos corrigir sem exercícios difíceis de suportar. O instrutor pediu-se sorrindo e conclui que, pela bondade do Senhor, ali tivera no chamado mais além o meu primeiro ensaio de compaixão. Trovas do coração. Visita a periferia, sai do centro da cidade. Há muita gente esperando o seu gesto de bondade. A natureza não cessa de entregar-se em doação. A rosa perfuma a brisa, a fonte corre no chão. Coração que muito ama, sem procurar ser amado, tem a beleza de chama em que deixa a treva de lado. O mundo é um campo vastíssimo de lições, onde devemos aprender em que a fé é uma conquista interior que cada pessoa sente Deus pela prisma do próprio amadurecimento espiritual. Caridade. Glorificada seja onde fores, mãos que te fazem sol, apoio e ninho. Para todos os tristes do caminho, mão em que recorda um lírio aberto às dores. Mão generosa, mão em que adivinham a mensagem de Cristo em resplandores. Mão em que converte lágrimas em flores, Deus te abençoe os gestos de carinho. Nunca enxerguei a forma de teu culto. Fito de a luz em que passa e enquanto exulto vejo em que o mundo se aprimora ao vê-la. Caridade és o dons em que nos irmana, amor de Deus na inteligência humana, uma estrela engastada noutra estrela. Lembra-te de que a tua casa é bendito refúgio do teu pão, dos teus sonhos e dos teus estímulos a trabalho renovador. Tolera. A prova amarga, a ingratidão imprevista, o fardo em que não esperavas, a agressão dos amigos, a incompreensão dos familiares, o assédio dos adversários gratuitos. Jesus também tolerou tudo isso. Sem reclamar, passou servindo. Sem acusar a ninguém, passou amando. Tudo sendo aflição à sua volta. Passou semeando a paz. Tolerando, observando os golpes do cotidiano, com disposição de perdoar sempre. Chegarás vitorioso ao termo da jornada terrestre, mesmo em que o teu galardão seja os braços de uma simples cruz. A tormenta. O céu apaga a luz do rútilo diadema, enquanto o sol se põe nas quebradas da terra. A tempestade e a noite amortalham a terra. Aos coltochões do vento içado a fúria extrema. É a tormenta a fremir em que cruel desalgema o corisco mortal em que fulmina e que a terra, e o grito do trovão nos ares ruge e erra, entre sombras hostis sobre a ira suprema. E a natureza clama, estala e chora, cheia da pavorosa dor em que a vergastes e a lanceia. Mas eis que a luta cessa e refaz-se a harmonia. Assim também é a vida, em martírios da prova, depois que treva imensa, eis que a luz se renova, e a esperança ressurge ao sol de um novo dia. Notas da vida. A chuva fecunda o solo, a semente faz-se o pão. A caridade no mundo é a simples obrigação. Há momentos de aspereza em que magoam sem querer. Ninguém demonstra fraqueza por perdoar e esquecer. Quem se torna amor constante em perene doação, guarda no peito uma estrela em lugar do coração. O olhar amargurado de um pai ou de um semblante materno toldado de tristeza talvez nos escondam graves preocupações para em que não nos falte reconforto e alegria. O lar. O lar não é somente o santuário de alvenaria, onde reconfortas o corpo, é também o reino das almas, onde o teu coração reclamam a bênção da paz e a alegria de viver. É o templo em que cujo altar vivo o Senhor nos situa
o espírito para o aprendizado na escola humana. Aprende a servir dentro dele, a fim de que possas representar dignamente o papel em que te cabe no mundo. Semeia aí dentro, no recinto abençoado em que te viu crescer, a bondade e o entendimento. Quando não fores compreendidos por aqueles que te cercam nos laços da consanguinidade, cultiva o auxílio silencioso, em benefícios dos que te rodeiam. Em casa, quase sempre alinham-se a nós os amores mais santos, construindo-nos o paraíso mais doce, e prende-se ao nosso temporário destino na terra as aversões mais profundas em tempestade do sentimento. Sob o véu misericordioso da reencarnação, amigos e adversários aí se congregam, disputando o prêmio do aprimoramento espiritual. Em razão disso, é possível sofras, no campo familiar, os tormentos mais rudes. Entretanto, não te desespere nem te desanimes. Ilhado pelas incompreensões, perdoa e serve sem descansar. Fustigado pela discórdia, não te confias à tristeza destrutiva. Regozija-te com a possibilidade de recapitular pequeninas experiências, lutando pelas próprias regeneração. Se compulsoriamente afastando daqueles que amam em razão de rebeldia deles mesmos, ampara com as vibrações do pensamento amigo aqueles que te expulsam. Um dia a luz brilhará sobre a mente crespular dos nossos companheiros infelizes, assim como o dia volta a raiar ao fim de cada noite. Jamais te esqueças de que o lar é uma bênção de Deus na terra. Não grites nem te revoltes dentro dele. Não te entregas à crueldade ou desalento entre as tuas fronteiras de amor. Lembra-te de que a tua casa é bendito refúgio do teu pão, dos teus sonhos e do teu estímulo ao trabalho renovador. No lar temos os nossos mais valiosos cursos de abnegação e fraternidade, e quando praticarmos o ensinamento do amor puro, com quem nos partilha a mesa e se entrelaça conosco, através do calor do mesmo sangue, então estaremos inteiramente habilitados para seguir com Jesus, no apostolado do bem à humanidade inteira. Em problemas de fraternidade, o ajustamento não procede nas nossas exigências de compreensão. Penetremos as dificuldades do próximo auxiliando para o bem, e o equilíbrio surgirá, espontâneo em nosso benefício. Saudade. A saudade no meu peito é uma dor chorando em mim, doendo com muito jeito, remédio não lhe dá fim. Saudade. Por defini-la, meu cérebro se incendeia. Saudade, algema de luz, amor em que nos encadeia. Uma pérola luzente, fulgurando em justo brilho, eis a lágrima silente que chora a mãe pelo filho. Saudades da minha mãe, uma tristeza sem fim, a lágrima em que não cessa de verter dentro de mim. Adeus, abanas o lenço na hora da despedida, mas nunca existiu adeus para quem ama na vida. Felicidades em 10 letras, todo mundo de ambição, saudade em só 7 letras. Tanta dor no coração, ninguém diga em que a saudade dói menos em quem partiu. Lágrima estranha e sentida é aquela que ninguém viu. Podes fazer isso? Se nada tem para doar aos companheiros de caminho, na jornada humana, reúne as próprias forças e oferece-lhes um sorriso de paz e encorajamento para que a tristeza ou desânimo não lhes aproximem dos corações. Em enigmas de trabalho e edificação, fujamos à fixação de braços em que nos pertencem. Suremos os nossos semeando a alegria e o bem-estar de quantos nos cercam, e o serviço feito representará uma bênção para todos. Breve nota. É importante caminhar, mas é muito mais saber para onde. É importante enxergar, mas é muito mais saber para quê. E é importante falar, mas é muito mais saber como. É importante escutar, mas é muito mais saber discernir. É importante vencer, mas é muito mais saber estender as mãos a quem perdeu. É importante viver, mas é muito mais saber conviver. Tudo em que for bom é importante, mas para Deus o que mais importa é que sejas realmente bom. Dor e alegria. Aviso do grande além. A quem não queira sofrer, dar-se ao bem, fazer o bem, sem pensar em receber. Jovino Guedes.
Nunca te queixes da vida, mesmo em rude cativeiro. Antes da lama batida, não há serviço de olheiro. Silveira Carvalho. Magoa de ofensas a sangrar, insulto a nos constranger, a treva manda lembrar, a luz nos pede esquecer. Anseu Wasmossi. Quem crê no amparo de Deus aceita a vida como é. Provação e sofrimento são estímulos da fé. Lourenço Prado. Parece mote antiquado, mas a verdade segura. A dor atende ao chamado da pessoa em que a procura. José Albano. Ante a dor e que se avoluma na terra em qualquer país, não vejo pessoa alguma inteiramente feliz. Aurílio Braga. Embora desencarnado, nada sei de Adão Moringa, em que viveu sempre deitado, chorando e bebendo pinga. Cornélio Pires. Dizia-se pobre e nula a doente Nina Porto, no entanto morreu na gula por excesso de conforto. Lulu Parola. A quem sofre realmente, mas devo pôr em destaque que na terra há muita gente com sofrimento de arraque. Jax Abbott. A vida na terra é feia? Nem tanto, diz um rifão. Há muita barriga cheia fazendo lamentação. João Moreira da Silva. Enquanto andei por aí, achei pelo mundo afora muita lágrima que ri, muita alegria em que chora. Raul Pederneiras. Contendas religiosas. Não participes de contendas religiosas. Discutir em nome da fé só aumenta a descrença. Prossegue trabalhando, realizando o melhor. Deixem que Deus fale por teus atos. Cada criatura tem aspirações pessoais. Cada espírito respira em determinada faixa evolutiva. Jesus não fundou qualquer escola religiosa. Embora respeitasse todos os cultos, viveu a mensagem de que se fazia portador. O mundo é o campo vastíssimo de lições, onde devemos aprender em que a fé é uma conquista interior e que cada pessoa sente Deus pelo prisma do próprio amadurecimento espiritual. Tua vida, tua fé, tua mensagem. Assim, faze do bem o teu culto de adoração ao Criador, pois contra o amor desinteressado não prevalecem a força, o sofisma e o materialismo. Aparentemente derrotado na cruz, a mensagem do Cristo cresce a cada dia, e a cada dia possui mais corações. Não há argumento mais poderoso do que o silêncio de quem compreende e espera, trabalhando e servindo sempre. Parentes complexos. Parece questão simples, mas não é. Os parentes complexos. Discutimos, deblateramos no assunto. Entretanto, esses são feitos aos portadores de moléstias congênitas, somente erradicáveis no tratamento da reencarnação. Se encontramos um parente difícil, a verdade é que também seremos para ele um parente difícil. Pelo menos durante o período de tempo em que nos perdure o desacordo, conversamos serenidade e paciência. À frente dos familiares em que nos mostrem irritações ou intolerantes. Quem de nós na Terra não terá tido determinados momentos de perplexidade ou inquietação? O olhar amargurado de um pai ou um semblante materno tordado de tristeza talvez nos escondam graves preocupações para que não nos falte reconforto e alegria. O irmão desorientado, a irmã queirosa, o esposo em que se patenteie acabrunhado, ou a esposa em que se revele fadigada e abatida, terão motivos para isso tanto quanto mantínhamos as nossas razões para enfadado ou aborrecimento, quando nos estágios terrestres. Saibamos respeitar sempre os entes queridos, notamente quando atravessam tempestades na vida íntima, cujos minudências não será lícito investigar. Esperemos que saibam vencer por si mesmos as tribulações em que os visitam, evitando interrogatórios indesejáveis e as perguntas fora de tempo, em que estimaríamos dispensar igualmente se estivéssemos no lugar deles. Compreendemos que no mundo físico, basta vezes somos impelidos a seguir adiante, através das veredas empedradas em benefício de nossas próprias existências, e, sobretudo, estejamos convencidos de que não teremos parentes enigmas, e nem seremos familiares problemas para ninguém, se cultivarmos a paz e se tivermos amor. Em favor do êxito em que desejamos, não esperamos pelo concurso do vizinho, colaboremos com ele e a vitória aparecerá. O perdão liberta.
O condenado pela justiça humana amargará a pena decreta pela própria invigilância, experimentando-a de diversas maneiras, sendo em que alguns países se lhe aplicará inclusive a pena máxima. No entanto, transitam pelos caminhos humanos sentenciados fora da prisão. Embora não sejam catalogados por delinquentes, carregam dentro de si mesmos as invisíveis cadeias de remorso e do arrependimento. Em momento impensado, feriram, magoaram, injuriaram, inspirando-nos nos evangelhos cujas páginas luminosas foram encerradas com o perdão do Senhor aos algozes, saibamos perdoar aqueles que fizeram-nos inexplicáveis adversários. Perdoando igualmente se emancipa o homem, descomprometendo-se ante a lei de causa e efeito. Perdoar significa não acumular rancor, mágoa ou ódio. Feliz daquele em que tem humildade bastante para rogar perdão, mas bem-aventurado será sempre o que ama bastante para perdoar. Perdoar aos amigos. Afirmação aparentemente contraditória, mas de justo sentido, perdoar aos amigos, advertência afetuosa para todos os dias. Reflete nisso e não estragues o tempo com suscetibilidades inúteis. Dos adversários, é possível venham ofensas em que nos impõem a prática da tolerância, considerando-se que os inimigos, em muitas ocasiões, são nossos credores, em que nos ensinam a racionar e a discernir. Dos amigos, porém, temos as lições constantes da convivência na escola do cotidiano. São os testes da comunhão afetiva em que nos oferecem oportunidades às conquistas do entendimento e do amor. Valoriza os companheiros em que te apoiam e não lhes desmereça a dedicação por bagatelas. Não te queixes na omissão de teu nome na relação de convidados para uma festa. Não exija dos teus associados de ideal considerações pessoais claramente dispensáveis. Não te melindres com alguma frase menos feliz a teu respeito e nem percas tempo com um apontamento em que malícia te assopre aos ouvidos. Honra sempre os amigos em que te incentivam para o trabalho do bem e abençoe-lhes a presença no caminho em que a vida te deu a percorrer. Diz a Escritura, aquele que encontrou um amigo achou um tesouro, e por isso mesmo, entre as mutações e perturbações do mundo, é preciso saibamos conservá-los. Jamais te esqueças de que o lar é uma bênção de Deus na terra. Caindo, levanta-te. Alguém te desacredita? Continue confiante. Muitos te recriminam? Prossegue trabalho. A quem não te respeite, o tempo responderá por ti. Surge quem te persegue, entrega-te a Deus. Caluniaram-te, cale, perdoa e espera. Dúvidas sobre o seu caráter, contentar a todos é impossível. Humilhações, não somos melhores do que Cristo e que pareceu apurado pela multidão. Qualquer que seja a pedra de tropeço colocada em tua trajetória, não receis a queda. Caindo, levanta-te. É num instante mais difícil em que podes provar a tua lealdade a Deus. Templo em casa. Do culto cristão do lar nasce a fonte cristalina, de bênçãos da paz divina, de dons da divina luz. Nele aprendemos a amar, a dor, a luta, a alegria e a iluminar cada dia na inspiração de Jesus. Cultiva em teu doce abrigo a sublime simetria, que te guarde a vida inteira no amor da consolação. Sentirás então contigo sobres a crença em que te abraça, o evangelho vivo em casa e o mestre no coração. O lar não é somente um santuário de alvenaria, onde reconfortas o corpo, é também o reino das almas, onde o teu coração reclama a bênção de paz e a alegria de viver. Fé viva. Desfralda viandante o alvo linho, de paz em que te resguarda o coração. Constrói no próprio ser o brando ninho, para as dores em que trazes tais quais são. Esquece-te e prossegue no caminho. Outras almas se fazem multidão, esmolando-se com o gesto de carinho em que lhes abrande o fel da aprovação. A mágoa que te doa não importe, sofrendo embora, entende o ânimo forte. Aos que vagam sem luz, amparo e guia. Segue servindo e um dia no futuro, às portas luminosas do amor puro chegarás soluçando de alegria. Tua vida, tua fé, tua mensagem. Mestre e aprendiz. Senhor, não seria justo apressar a vitória do reino divino entre as criaturas?
O contato com a Boa Nova aumenta-nos a sensibilidade e a visão espiritual. Agora, sinto no mundo verdadeiro vale de treva, cujos males precisamos sanar. Tenho visto romanos enfurecidos contra mulheres e crianças, fariseus que exploram o minguado dinheiro das viúvas, sacerdotes que se tornam comerciantes indiretos no templo, e levitas desapidados ocultando sentimentos perversos. Por que não criar uma disciplina organizada para o nosso trabalho? E por que não invocar a proteção do Sinédrio para este fim, se a beleza da Boa Nova estivesse garantida pela autoridade de Jerusalém? Era Judas de Cariote em casa de Simão, dirigindo-se ao mestre, visivelmente preocupado. Jesus esboçou um leve sorriso e ponderou. Sim, Judas, a vitória no reino do céu seria no menor espaço de tempo. A fórmula ideal para o nosso objetivo na Terra, entretanto, não nos cabe desprezar a lei do amor e as promessas da esperança. O discípulo sorriu irônico e observou. Amor e esperança constituem efetivamente dois astros brilhantes no alto, mas estamos no chão duro, com refeições a horas certas e imperiosas necessidades. Não seria razoável solucionar, deste modo, certos problemas de ordem regimentar nos assuntos do espírito? O mestre, sem pressa, pediu-lhe a apresentação de ideias mais amplas acerca de quanto pretendia, e Judas, desenrolado, caprichoso pergaminho, acentuou satisfeito. Tem um programa em que poderíamos talvez acrescentar aos antigos mandamentos. Creio que transformá-lo em lei rígida para os crentes novos será benefício dos mais substanciais, a fim de corrigirmos imperfeições e defeitos do nosso movimento. Atendendo a silencioso sinal de Messias, o apóstolo passou à leitura de pequena documentação. Os seguidores do Evangelho serão constrangidos à obediência absoluta diante da lei antiga e dos profetas, e serão obrigados, sob pena de condenação, a dispor dos próprios bens em favor da comunidade, a prestar juramento de pobreza e simplicidade, a viver na castidade perfeita, a servir sem descanso nas obras do bem, a fugir de todas as superficialidades do mundo, a praticar a verdade em todas as circunstâncias da vida, a dividir o pão e o vestuário com o vizinho em penúria, a perdoar sem exceção de faltas ou pessoas, a atender passivamente aos chefes espirituais e materiais das ideias novas, a se separarem dos parentes, sem lamentações para servirem à fé, no lugar em que lhes indicar e crerem no que lhe impuser, sem indagação de qualquer natureza. Depois de um pequeno intervalo, o discípulo acrescentou: os faltosos e recalcitrantes serão punidos com advertências e chibatadas, cárcere e expulsão, multa e banimento, conforme o critério da autoridade administrativa. Para isso, estabeleceremos um corpo de fiscais e colaboradores a fim de que todas as atividades de inteligência se realizem com segurança. Por que o mestre silenciasse? Judas, irrequieto, voltou à palavra indagado. Senhor, que me diz do projeto? Executando alguns projetos que ferem a dignidade humana, respondeu Jesus serenamente. O programa apresenta conteúdo valioso e orientador. De olhos inflamados da cobiça do mando, o discípulo perguntou: Mestre, quando então executaremos as novas ordens? Não seria importante começar desde já? O Cristo, na expressão melancólica que muitas vezes lhe era característica, deixou em que alguns momentos se ecoassem vagarosos sobre a inquirição do aprendiz e falou afinal: Judas, pretendes criar uma disciplina em que constrangemos nossos afeiçoados e companheiros à obediência? A humanidade, a castidade, a cooperação, a pobreza e a caridade obrigatórias, mas poderás afirmar, de acordo com a reta consciência, em que semelhantes virtudes estejam resplandecendo em teu coração? Amarelo, no desapontamento em que lhe assomou ao espírito, o interpelado balbuciou: É verdade, Senhor, ainda estou longe do padrão recomendável. Jesus afagou-o e o ponderou: Então, por que exigir dos outros o que não lhes podemos dar? Não será o mesmo em que pedir frutos à terra em que ainda não recebeu a sementeira? E depois de curta pausa acentuou: as ovelhas doentes ou infelizes merecem mais cuidados por parte daqueles em que dirige o rebanho. Nesse instante, Judas se queixou de grande perturbação nos ouvidos e retirou-se, de repente, alegando estar na hora inadiável de se medicar.